Você sabia que a fé e a tradição cristã estão presentes no uniforme do Brasil? A história do nosso futebol é profundamente marcada por símbolos, mas nenhum deles tem uma carga dramática e espiritual tão intensa quanto a camisa da seleção brasileira. Este é um objeto que carrega a alma do povo. Mas nem sempre a camisa canarinho foi símbolo de alegria. Na verdade, ela nasceu com o peso de um trauma coletivo. Era um domingo de julho de 1950. O Brasil era anfitrião da Copa do Mundo, favorito absoluto. Na final contra o Uruguai, entrou em campo com uma camisa branca, a camisa de sempre, convicto de que a taça seria sua. Mas o que aconteceu em seguida entrou para a história com o nome: o Maracanazo. O Uruguai venceu por 2-1 de virada. E naquele momento a camisa branca passou a ser vista como amaldiçoada ou fantasma, o símbolo de um trauma nacional que o Brasil levaria anos para superar. A derrota em casa com 200 mil pessoas no maior estádio do mundo não havia ferido apenas o orgulho esportivo, mas a própria identidade de uma nação que passou a enxergar no antigo uniforme branco o estigma do fracasso. A seleção precisava se reinventar, precisava literalmente vestir outra camisa. Vem agora com a Brasil Paralelo conhecer a história por trás do uniforme da Seleção Brasileira de Futebol e sua ligação com o cristianismo. Com a decisão de aposentar o uniforme branco com calções azuis, o Correio da Manhã, jornal mais influente do Rio de Janeiro na década de 50, propôs à Confederação Brasileira de Desportos, a atual CBF, a realização de um concurso para que o povo pudesse escolher um novo uniforme para a seleção. O concurso foi lançado na edição do jornal de 23 de setembro de 1953. A única exigência era que ele tivesse as cores da bandeira nacional: o azul, o verde e o amarelo. Milhares de pessoas participaram, e o projeto vencedor veio de um jovem de 19 anos chamado Aldir Garcia Schley, um gaúcho da cidade de Pelotas que nunca havia sequer assistido a uma partida da seleção ao vivo. O jovem recebeu como prêmio 4.000 cruzeiros, o equivalente a R$20 mil hoje, e ganhou um estágio no jornal. Ele desenhou uma camisa amarela com gola verde, shorts azuis e meias brancas que conhecemos. O Brasil abraçou aquele desenho como quem abraça um recomeço. A estreia do novo uniforme da seleção brasileira, que logo foi carinhosamente apelidado de Canarinho, aconteceu no dia 28 de fevereiro de 1954, em uma partida das eliminatórias para a Copa do Mundo daquele ano. O jogo aconteceu em Santiago e o adversário era o próprio Chile. A seleção brasileira bateu os chilenos por 2-0. Assim, a nova camisa amarela estreou trazendo alegria. O país foi se acostumando com ela e a seleção foi se reconstruindo. Mas a grande prova de fogo viria em 1958 na Suécia. O destino reservou um impasse para aquele 29 de junho de 1958, no estádio Råsunda. Como os donos da casa, os suecos também jogavam de amarelo. A FIFA realizou um sorteio para determinar quem manteria o uniforme principal. O Brasil acabou perdendo o sorteio. De acordo com registros da própria CBF, o anúncio gerou um clima de apreensão imediato. A seleção não havia levado um uniforme reserva para a Europa, e jogar de branco estava fora de cogitação, pois as memórias do trauma daquela final de 1950 ainda assombravam o imaginário dos atletas. Diante do desespero logístico e do risco de um abalo psicológico no time, o chefe da delegação brasileira, Paulo Machado de Carvalho, tomou uma decisão que uniria a necessidade prática à religiosidade nacional. Ele estava aflito com a situação e com o elenco abatido, e decidiu rezar. Quando levantou a cabeça, viu na parede a imagem de Nossa Senhora Aparecida e de seu manto azul. Naquele momento de inspiração, ao observar a imagem da padroeira do Brasil, veio a decisão para a cor da camisa que a seleção usaria.
A solução veio de forma improvisada, quase artesanal. Alguém precisava encontrar camisas azuis, quaisquer camisas azuis que servissem nos jogadores brasileiros urgentemente. Faltando pouco mais de 2 dias para a grande final, funcionários da delegação foram enviados às pressas pelas ruas de Estocolmo para comprar camisas azuis neutras em lojas de departamentos locais. O escudo da CBD foi descosturado e os números cortados das camisas amarelas. Depois, foram aplicados manualmente no novo tecido azul. Foi nessa correria que Paulo Machado de Carvalho, percebendo o nervosismo do grupo, reuniu os atletas e explicou que o azul não era uma cor qualquer. Era a cor do manto da padroeira do Brasil. "Vamos jogar com a cor do manto de Nossa Senhora", disse ele ao time. Naquele instante, o uniforme improvisado deixava de ser uma solução de emergência e passava a ser interpretado como um símbolo de proteção e predestinação divina. O impacto foi imediato. O temor da superstição deu lugar a uma sensação de fé e confiança. Quando o Brasil entrou em campo, a equipe não exibia a vulnerabilidade de quem havia perdido a identidade, mas a confiança de quem vestia uma armadura espiritual. O desfecho daquela tarde entrou para a história do esporte. Uma vitória incontestável sobre a Suécia por 5-2, com exibições brilhantes de Pelé e Garrincha. O Brasil conquistou o título mundial pela primeira vez. E a fotografia que eternizou a entrega da taça Jules Rimet mostrava um capitão Bellini erguendo o troféu, vestindo o manto azul. Esse mesmo troféu que seria alvo de roubos no futuro, envolvendo até os nazistas na Segunda Guerra Mundial, e que teve seu destino selado no Brasil. Você confere essa história gratuitamente aqui em nosso canal. Foi assim que aquela camisa azul, nascida às pressas na véspera de uma final de Copa, abençoada em silêncio pela imagem de uma santa, havia acabado de entrar para a eternidade. Compreender os detalhes que movem a história e moldam a nossa cultura exige um olhar que ultrapassa a superfície das notícias do dia a dia. É por isso que a Brasil Paralelo existe. E se você quer ir além e ter acesso a uma formação intelectual completa, essa é a oportunidade perfeita para isso. A coleção 2026 do Clube do Livro Brasil Paralelo. Toque no link da descrição ou aponte seu celular para o QR Code na tela e garanta agora mesmo. Pelé, com apenas 17 anos, chorou abraçado ao goleiro Gilmar. Talvez lembrando da promessa que fez ao pai após o traumático maracanaço. Segundo alguns cronistas esportivos, foi esse evento que levou o pequeno Edson Arantes do Nascimento a prometer ao pai, seu Dondinho, que conquistaria uma Copa do Mundo para cessar suas lágrimas. Ali nascia o mito de Pelé. O episódio de 1958 consolidou a cor azul como o uniforme reserva oficial do país. Uma representação perene de como a cultura, a fé e a capacidade de adaptação brasileiras moldaram o destino do esporte mais popular do planeta. Uma tradição que está presente, inclusive, no próprio escudo da CBF. A cruz no brasão da instituição é uma referência à Cruz da Ordem de Cristo, que tem origem histórica relacionada aos Templários. Foi o principal símbolo da organização criada pelo Papa João XXII em 1319, a pedido do rei de Portugal, Dom Dinis. A Cruz da Ordem de Cristo foi usada primeiramente pelos cavaleiros templários e cavaleiros teutônicos, ambas ordens militares religiosas. Na CBF, o símbolo está presente desde 1917 e o artigo 13º do Estatuto da entidade garante que a Cruz da Ordem de Cristo sempre fará parte do uniforme da seleção.
O modelo canarinho virou sinônimo de Brasil após a conquista da Copa do Mundo de 70. Com a consagração de Pelé e o tricampeonato mundial, ficou impossível olhar para a camisa amarela e não se lembrar do país do futebol. Por ser o principal símbolo do Brasil pelo mundo, a camisa de 1970 foi eleita pelo jornal britânico The Times como a mais bela e icônica já feita na história do futebol. A camisa canarinho virou identidade nacional. Já o manto azul carrega uma história mais íntima, mais improvisada, mais humana. Uma camisa que nasceu da necessidade e da fé de um povo que aprendeu, na Suécia, a síntese de algo muito maior. A forma como o Brasil leva a fé para dentro de tudo que considera sagrado. Não seria diferente com o futebol. O esporte recebe uma devoção quase religiosa da população. Esse é apenas um exemplo de como a cultura cristã impactou a construção da identidade nacional. E é justamente esse encontro entre o cristianismo, a cultura clássica e a formação do mundo ocidental, que aparece em um dos livros da coleção 2026 do Clube do Livro Brasil Paralelo. Cristianismo e Cultura Clássica, de Charles Norris Cochrane. O Clube do Livro reúne 12 obras raras e fundamentais para compreender como a nossa civilização foi construída. A jornada começa na Grécia Antiga e atravessa autores que ajudam a entender política, linguagem, cultura, democracia e o nascimento e declínio das civilizações. Ao longo de um ano, você recebe um livro por mês, em casa, com frete grátis, em uma coleção física pensada para formar sua biblioteca para a vida. As vendas da coleção 2026 não ficarão abertas para sempre. Por se tratar de uma coleção física, existe uma tiragem limitada. Quando essa tiragem for fechada, as vendas serão encerradas e não será possível comprar os livros físicos depois. Toque no link da descrição ou aponte seu celular para o QR Code na tela e garanta a sua coleção.